Quando nós falamos sobre o reino animal, nós estamos falando de uma área ampla e bastante complexa da biologia e que normalmente é bem difícil de compreender. Afinal, são vários filos, ordens, classes e famílias, o que torna bastante difícil a compreensão. Mas aqui nesse vídeo você vai aprender mais um pouco sobre o filo Annelida, os anelídeos, e o filo Artrópoda, os artrópodes. Então vem com a gente para aprender mais um pouco. Eu sou o Sávio de Souza. Olá, me chamo Letícia Costa. Olá, me chamo Gabriela Campos. Nós somos alunos do segundo ano A matutino do Colégio Democrático Estadual Anísio Teixeira e nesse vídeo iremos apresentar um trabalho de biologia com o tema Anelídeos e Artrópodes. Então vem com a gente para aprender mais um pouco sobre o assunto. Bem, vamos começar falando sobre os anelídeos. Os anelídeos do filo Annelida são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico, que é dividido em anéis e apresenta uma nítida segmentação. Este filo apresenta mais de 15 mil representantes que podem ser encontrados na água doce, água salgada ou até em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Os anelídeos compartilham uma origem comum com os moluscos. As evidências são a forma larval trocófora, protostomados com uma cavidade verdadeira, que é o celoma, e a simetria bilateral com a formação de boca e ânus. Os anelídeos têm um corpo cilíndrico que é dividido em uma série de segmentos que são separados por um septo. O celoma, por sua vez, é uma cavidade revestida pela mesoderme, na qual se alojam os órgãos internos do animal. Como os anelídeos não têm esqueleto, é o celoma que sustenta o corpo e auxilia na locomoção. Alguns desses animais são de grande importância para o equilíbrio ecológico, pois se alimentam de detritos e restos orgânicos de vegetais e de outros animais. No caso das minhocas, ao escavar túneis na terra, ainda contribuem para a fertilidade do solo. Tradicionalmente, os anelídeos são classificados em três grupos: os poliquetas, os oligoquetas e os hirudíneos. Os oligoquetos apresentam setas curtas e em pequena quantidade, além de não terem parapódios, nome que cada um dos apêndices que emerge das laterais de cada segmento do corpo dos anelídeos recebe, e cabeça diferenciada. São hermafroditas, encontrados no solo úmido ou em meio aquático. Exemplo de animais oligoquetas são as minhocas, o minhoco-sul e o tuberfex. Os hirudíneos ou aquetas não possuem cerdas nem parapódios. Também são hermafroditas e vivem em meio aquático ou terrestre úmido. Possuem ventosas que ajudam na locomoção, fixação e ingestão de alimentos. A sanguessuga é um exemplo dessa classe. E por fim temos os poliquetos, que apresentam cerdas e parapódios e vivem em ambiente aquático. É possível diferenciar a cabeça e tentáculos. Neréis e tubículas são representantes dessa classificação. Sua respiração pode ser cutânea. As trocas gasosas são feitas pela pele ou bronquial. No caso dos anelídeos aquáticos, o sistema nervoso é glandriola, formado por um par de glândulos cerebrais, de onde parte dos cordões nervosos ventrais. Uma curiosidade desse filo é que existem animais de diferentes tamanhos, variados entre microscópios e outros com mais de 2 metros. Sistema digestório e excretor. Apesar da sua simplicidade, os animais anelídeos têm sistemas digestórios completos, o que significa que possuem boca e ânus. Além disso, possuem papo, moela e intestino. Os alimentos são triturados na moela e a absorção de nutrientes ocorre no intestino. A digestão é extracelular, ou seja, ocorre fora das células por meio de ação de enzimas digestivas. Dependendo da espécie, esses animais podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos. A excreção é realizada pelos nefritos, que são estruturas que filtram os líquidos do sangue e da celoma e eliminam as excretas. Reprodução dos anelídeos. Esses animais podem se produzir de forma sexuada e assexuada, dependendo da classificação. Algumas espécies são hermafroditas e outras apresentam sexo separado. A fecundação pode acontecer de forma externa, com a liberação de gametas na água, ou interna. Alguns animais apresentam uma face larval. Sistema circulatório dos anelídeos. O sistema circulatório dos anelídeos é fechado, o que significa que o sangue corre dentro dos vasos condutores, sendo um dorsal e o outro ventral. Além disso, algumas espécies possuem um conjunto de vasos costrais que podem ser comparados ao coração por impulsionando o sangue pelo corpo. Em sanguessuga, em algumas espécies pequenas, a circulação ocorre na cavidade celomática. Iremos citar agora alguns exemplos do filo Annelida, os anelídeos. A começar pela minhoca, que são as mais famosas. As minhocas são os anelídeos mais conhecidos, Seu corpo é formado por anéis, a respiração é cutânea, são animais hermafroditas, o que significa que se reproduz por meio do processo de fecundação cruzada. Tem grande importância na natureza,
pois os túneis que escavam permitem a penetração de água e ar no solo, facilitando o desenvolvimento de raízes das plantas. Além disso, elas se alimentam de material orgânico do solo e, ao eliminarem suas fezes, produzem humus, que são importantes para a fertilidade. Minhocurso. Esse animal é uma espécie de minhoca que pode atingir até 2 metros de comprimento. Sua coloração varia de preto a vermelho. Ao se reproduzirem, cada ovo pode gerar até 2 a 3 animais. O minhocurso vive em diferentes regiões do Cerrado brasileiro e costuma ser utilizado como isca para pescar. Por essa região, já existem iniciativas como o Projeto Minhocurso, criado pela Universidade Federal de Minas Gerais, visando sua preservação. Sanguessuga. A sanguessuga vive em ambiente aquático e é hermafrodita, e geralmente se alimenta de sangue de outros animais. No entanto, existem também sanguessugas carnívoras. O animal se puxa no corpo de outro por meio de ventosas e consegue permanecer alimentando-se por bastante tempo sem ser notado, uma vez que produz sua substância com ação anestética.